O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que o tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, caríssimo Padre Jurandir, agostiniano descalço, religioso que está aqui em nossa cidade e veio concelebrar aqui no Santuário, queridos irmãos e irmãs que estão em comunhão conosco através da Rede Nazaré e através da rádio web do Santuário. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Estamos no ciclo da novena do Espírito Santo, preparando-nos para a plenitude do tempo pascal que nós vamos vindo desde a quarta-feira de cinzas, por toda a quaresma, 40 dias, entramos pela Semana Santa, varamos pela Páscoa e já estão para se completar 50 dias, pois a festa do Pentecoste acontece exatamente 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor. A palavra de Deus é rica de sugestões para reflexão, para meditação, para aprofundamento e para avivamento da nossa fé cristã. Especialmente quando nós nos reportamos à oração que Jesus está fazendo desde ontem, capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, desde a antiguidade cristã, Orígenes de Alexandria, que viveu no século III, chamou a esta de a oração sacerdotal de Cristo. Jesus, revestido da sua condição de padre, de pontífice, intercede pelos seus discípulos, àquela altura 12, e tantos outros seguidores, àqueles que veio ou vieram depois dos apóstolos, chegando até nós. Todos nós estávamos incluídos nesta oração de Jesus, que inicia exatamente assim: erguendo os olhos para o céu, Jesus rezou dizendo. Qual é o conteúdo essencial
desta oração. Jesus pede ao Pai que nos guarde, que nos proteja. Interessante, não é? Jesus pedindo ao Pai que nos tenha. Ele que havia dito: eu sou o bom pastor, guardo as minhas ovelhas, as chamo pelo nome. Agora pede ao Pai que faça isso para nós. O desejo de Jesus, então, é que nós sejamos preservados, porque, diz ele, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. A igreja é uma instituição que está no mundo, mas isso não quer dizer que nós devamos ser mundanos. Aliás, o apóstolo São Paulo diz isso de uma forma assim que nós compreendemos sem dificuldade. Não vos acostumeis ao espírito deste mundo, porque as coisas deste mundo são como uma fogueira de palha. Passa a cena deste mundo. E nós não fomos feitos para passar. Nós fomos feitos para durar para sempre. Nós fomos feitos para a eternidade. A nossa alma é imortal. Por isso, ela, ainda que esteja associada ao corpo, ela sai do corpo, o qual vai, sendo matéria, apodrecer. Sai. Retornamos ao coração de Deus. Por isso nós, ainda que estejamos no mundo, não somos do mundo. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós ou somos tentados a isso, ou a nossa própria índole nos leva a querermos ser, existir e acabar neste mundo. Que é preciso colocar a mão na consciência e reconhecer, seria uma poqueza, uma pobreza absoluta se nós, porventura, quiséssemos apenas pertencer a este mundo, em que nós nos transformaríamos. O que é que a realidade diz? O que é que a Bíblia diz? Em que nós vamos nos transformar se nós ficarmos apenas na esfera deste mundo? Pó. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Falando assim exatamente desta nossa condição de pequenez, de poqueza, se nós insistimos apenas em levar, conduzir, organizar, projetar a nossa vida no ritmo das coisas que passam, das coisas deste mundo. Por isso o cristão é sim alguém especial. Jesus diz: Pai, não peço que os tires do mundo, porque eles têm que viver neste mundo, eles não vão viver na Lua, eles não são marcianos para irem viver lá no planeta Marte, eles têm que estar aqui, nesta terra de Deus. Mas te peço que os preserve do maligno, que não os deixe, em contato com o mundo, sucumbir às insídias, às ciladas, às artimanhas do maligno. Para isso, até mesmo, Deus, além da oração do Cristo, estabeleceu São Miguel Arcanjo. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, intercedei por nós, defendei-nos contra as ciladas do maligno, protegei-nos por toda a nossa caminhada terrena. Algumas vezes, meus irmãos e irmãs, nós, quando nos percebemos, quando nos flagramos, nós já estamos fazendo exatamente o contrário daquilo pelo que Jesus rezou. A gente já está pensando como pensa o mundo, a gente já está agindo como age o mundo, a gente já está escolhendo como escolhe o mundo.
Enfim, já nos mundanizamos. Por isso, o Papa Francisco diz que o sofrimento, a cruz, na vida do cristão, na vida da pessoa humana, que o sofrimento na vida da igreja tem a finalidade de ser alguma coisa que nos lembre continuamente o desejo de purificação. Diz ele, se não existisse a cruz na vida do cristão, se não existisse a cruz na caminhada da igreja, a igreja se tornaria uma instituição mundana. Ah, mas a igreja faz tantas obras sociais. Ah, mas a igreja dirige as escolas, as universidades. A igreja esclarece o povo a respeito dos seus direitos. A igreja faz curso de corte e costura. A igreja faz treinamento para as empregadas. Mas não é essa a função da igreja, fundamentalmente. Concordem comigo. Quantas outras instituições fazem trabalhos como estes? O Papa diz que a igreja não é uma instituição filantrópica, ou seja, instituições que fazem o bem. Aquelas que se chamam ONGs, a igreja não é uma ONG. Porquanto ela também realize trabalho das ONGs, ela não se limita a isso. Diz o Papa, se a igreja se tornasse uma filântropa, ela seria a mais pobre das instituições. Não, lembra o Papa, a igreja é uma instituição divina. É uma instituição querida positivamente e instituída por Jesus Cristo. E nós somos membros desta igreja. Somos, portanto, muitas vezes tentados a pensar, a agir, como se nós pertencêssemos apenas ao mundo. Não, meus irmãos e irmãs, o cristão precisa agir de algum modo diferente, especialmente daqueles que não creem, que não têm prática religiosa. Não porque nós sejamos melhores, pelo contrário, exatamente porque Deus usou e usa de mais misericórdia para conosco. Afinal, foi o próprio Jesus que disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois como a pitada de fermento que a mulher põe no bolo. E se o sal perde o seu sabor, para que é que ele serve? Para ele retornar de onde veio. O sal vem e é recolhido da areia do mar. Portanto, se ele perde o seu sabor, ele é jogado lá e se torna também areia. Não tem utilidade. Assim diz Jesus. Portanto, o sal serve para salgar, para temperar, para manter, para fazer durar e não deixar a carne apodrecer. E nós somos isso. Jesus reza por nós, pedindo ao Pai que nos livre então do fracasso, porque o contrário de tudo isso seria o fracasso da obra de Deus, o fracasso da obra redentora do Cristo, porque a alegria de Deus está na felicidade do homem. A alegria de Deus está na felicidade do homem. Deus não tem outras ambições. Deus é como uma mãe extremamente bondosa, mal comparando. A mãe quer tudo para os seus filhos e muitas vezes não querem nada para si próprios, nem mesmo o reconhecimento. Mas a alegria dela, fundamentalmente, é ver os seus filhos felizes. Assim é Deus, que é tremendamente mais perfeito do que a mãe mais perfeita.
A alegria dele é ver-nos felizes. E nós precisamos reconhecer, meus irmãos, quanto Deus é triste, né? Porque há tantos de nós, infelizmente, infelizes. Por isso, recordando, vamos procurar conduzir, pautar a nossa vida sob o projeto de Deus, sob o projeto de Cristo. Jesus ora continuamente por cada um de nós e o principal, Ele já fez. Façamos nós também a nossa parte. Um santo rezava dizendo alguma coisa assim interessante, meio jocosa. Senhor, faz tudo tu, que eu faço o resto. Entenderam? Senhor, faz tudo tu, que eu faço o resto. Ora, se o Senhor fizer tudo, então não sobra nada para eu fazer. Mas também não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, meus irmãos e irmãs, dando-nos as mãos, uma para segurar nas mãos de Cristo, a outra nas mãos de Nossa Senhora, nós vamos prosseguir a nossa caminhada, preparando-nos para a festa do Espírito Santo, que completará a obra da redenção de Jesus na humanidade. Convido todos a rezarem comigo aquela invocação que toda a igreja sabe, que rezamos no início dos nossos encontros. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.